No Chá das 4 de hoje, você vai ver como a educação sólida é fundamental para o desenvolvimento das crianças e dos jovens, ensinando valores como amor, bondade, honestidade e respeito, e como os pais desempenham um papel crucial como modelos de conduta cristã, transmitindo a palavra de Deus e orientando seus filhos no caminho da verdade e da fé. Então fique ligadinha que o nosso programa Chá das 4 já está no ar. Hoje aqui no estúdio, apresentando o Chá das 4, ao lado dessas minhas queridas amigas apresentadoras, Priscila e Simone. Obrigada, queridas. Obrigada. Sempre bom. Sempre bom. Priscila substituindo a Isa, que não pôde estar conosco nesses programas, mas a Priscila aí conhecendo muito bem, você já conhece a Priscila de outros chás, né? Já faz parte também do time Chá das 4. E nós, então, queremos convidar, né, a se juntar a nós a quarta mulher de hoje. Vamos conhecê-la? Marina Ferraz é pastora na Igreja Batista da Lagoinha Matriz BH, com 18 anos de atuação no Ministério Infantil. Ela é casada há 15 anos com Aloísio Júnior e tem 3 filhos. Marina é contadora de histórias bíblicas e está cursando pedagogia, além de possuir formação no Seminário Teológico Carisma. Ela é capacitadora de líderes kids e ministra treinamentos sobre libertação infantil. Marina apresenta o programa Lagoinha Kids na Rede Super. Sua paixão pelo Ministério Infantil e sua influência positiva fazem dela uma referência inspiradora nessa área. Marina, obrigada por ter aceitado o convite do Chá das 4 para estar com a gente, falando sobre esse assunto tão importante que é a educação infantil, né? Infantil para jovens. Prazer todo meu estar aqui. Eu acredito que quando recebi esse tema, eu falei, tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. Sim. Um tempo desafiador, Sim. onde as famílias precisam se levantar mesmo e tomar posição. Exatamente. É comum a gente ouvir, eu já ouvi isso muito, principalmente na época que os meus filhos eram pequenos. Hoje a minha caçula tem 21 anos, então já não tenho crianças nem adolescentes em casa. Mas no tempo que as minhas crianças eram pequenas, era muito recorrente ouvir: ai, a igreja vai discipular os meus filhos. Eu vou pôr meu filho numa escola cristã, porque assim eu vou me livrar de muitos problemas. E há uma fé, uma crença de que isso é uma responsabilidade da igreja ou do colégio cristão. Mas a gente sabe que a educação de um indivíduo está primordialmente ligado à sua família, ao seu núcleo familiar, e que a igreja e a escola, elas entram aí como parceiras, como pessoas que vêm para somar ao trabalho que já é desenvolvido dentro de casa. Então, se você está nos assistindo hoje, você tem filhos pequenos, adolescentes, e você pensa assim, não, meu filho estudou a vida inteira em colégio cristão, meu filho estudou a vida inteira na escola dominical, participou da escola dominical, então, por que agora meu filho está me dando problema na adolescência, né? Ou eu não tenho chance de ter problema na adolescência. Gente, isso não é uma realidade. Nossos filhos precisam de uma experiência de novo nascimento. Nossas igrejas não precisam de uma salinha só para os nossos filhos serem entretidos, enquanto nós recebemos a sólida palavra de Deus no culto principal. Não, as crianças precisam de ser apresentadas ao Evangelho. As crianças não são a igreja do amanhã, as crianças são a igreja hoje, e elas precisam ser cuidadas hoje, pela igreja, pelo colégio cristão, mas sobretudo pela família. Foi na família que elas foram concebidas, que elas são cuidadas, e não dá para a gente terceirizar essa função. Marina, você lida com essa realidade hoje? As pessoas hoje estão terceirizando ainda? Ou você acha que isso era uma coisa da época que os meus filhos eram pequenos? Não. Isso aconteceu, até contar um testemunho, Helena, que está bem recente. Há 20 dias atrás, nós tivemos uma reunião de pais. E nessa reunião de pais, eu precisei fazer um ato de arrependimento como pastora. Porque eu estava ali reunidos com 183 pais, ali na fábrica de artes, onde os filhos fazem algum tipo de artes. E eu percebi a necessidade de pedir perdão. Porque muitas vezes nós, como igreja, o que nós fazemos? O pai não está dando conta, eu vou abraçar. Algo que é para ser delegado, foi dado.
é delegado por um tempo, por um período, mas continua sendo a missão dada para a família. E naquele momento, instruída pelo Espírito Santo, eu pedi perdão para os pais. Falei, eu como pastora, como autoridade espiritual sobre a vida dos filhos de vocês, eu quero pedir perdão. Por algum momento nós termos invadido esse lugar e ter tomado esse lugar que continua sendo de vocês. Então, não é culpa dos pais, não é culpa só da igreja, por isso nós precisamos trabalhar juntos essa parceria, mas eu acredito que nós como igreja, é tempo de nós abrirmos nossos olhos, porque como nós temos o ID nosso fala mais alto e o ID nosso grita, assim, a ponto de calar a voz do Pai. Então, nesse ato mesmo, foi um ato direcionado pelo Espírito Santo. Eu falei, eu como pastor, eu quero pedir perdão para vocês. Porque eu passo 2 horas no domingo com o filho de vocês. E vocês passam a semana toda. Então, eu não posso pegar essas 2 horas e achar que essas 2 horas é o suficiente. Eu preciso dar ferramenta para vocês, pais. Eu preciso ensinar vocês, instruir vocês para que vocês possam alcançar o coração dos filhos de vocês de forma eficaz. E quando a gente fala de educação, a gente fala de ensino, a gente fala de princípio, a gente fala de algo que é base, né? Então, eu ensino meus filhos quando? Desde o levantar ao deitar. Não é num determinado tempo, não é só quando está dentro do templo, quando está na escola bíblica. Eu ensino eles em todo o tempo, com o meu exemplo, com o meu caráter, com os meus valores. Os meus filhos já estudaram em escola não cristã. Hoje, glória a Deus, o Senhor nos permite eles estudarem numa escola cristã. Mas já estudaram numa escola que não era cristã. E eu falo que nós cometemos um erro sério. Por quê? Na escola não cristã, nossa, nós ungia eles e colocava armadura e guerreava. Aí a gente viu que chegou na escola cristã, nós baixamos a guarda. Aí eu falei, amor, tem alguma coisa de errado acontecendo com nós aqui. Porque lá era visível, era notório. Aqui é meio escondido. Sim. Então, mas não significa que o perigo não está ali. Sim. Não significa que nós precisamos baixar a guarda. Nós continuamos sendo autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Não importa as áreas que eles vão tramitar. Nós continuamos exercendo essa posição e a gente não pode sair dessa posição. Bom, e uma coisa que a gente tem que perceber de uma vez por todas é que nós estamos no meio de uma batalha intensa pela vida dos nossos filhos, das crianças e dos jovens. Ela já vinha se avolumando, né? Mas agora nós chegamos num tempo crucial, né? Onde até a sexualidade dos nossos filhos está sendo colocada em xeque. Quer dizer, uma criança, ela não pode dirigir um carro, ela não pode votar, ela não pode fazer uma série de coisas por causa da idade. Você ainda não tem maturidade para tomar essa decisão, você ainda não tem maturidade, né? O seu cérebro ainda não está tão desenvolvido para você cuidar dessa atividade, e tem-se esse cuidado, mas agora uma criança com 5 anos de idade já existe reversão de mudança de sexo, né? Já estão sendo feitas cirurgias no Brasil, onde as crianças com 5 anos de idade, apoiadas por seus pais, acreditando que estão fazendo uma coisa boa, muitas vezes motivadas até pelo terapeuta, que diz assim, não, você vai preferir que o seu filho faça uma transição de gênero do que o seu filho se mate, né, e tal. Então, quer dizer, sugestionados pelo pânico, muitos pais consentem com uma decisão de uma criança, e a gente já está acompanhando os casos de arrependimento de uma criança que toma hormônio com 13 anos de idade, e aos 17 entende que não é isso que queria, mas já sofreu uma mutilação, já tirou as mamas, já, entendeu? Então, assim, quem vai defender essas crianças? E o fato é que a gente entende que é mais do que uma guerra ideológica. Para nós que somos cristãos e discernimos o mundo espiritual, é uma batalha espiritual. Não sejamos ingênuos, né? E não se vence batalhas espirituais usando apenas as nossas armas naturais, né? A gente tem que combater essas ideologias? Tem. A gente tem que usar o nosso direito de cidadão? Tem. A gente tem que eleger representantes que nos deem voz? Sim. A gente, como pais, precisamos de fiscalizar o que está sendo ensinado nos livros, nas escolas, e questionarmos isso? Sim. Mas não apenas isso só não é suficiente. A gente tem que entender que é uma batalha espiritual que a gente vence com oração, com jejum, com conversas francas e com levando nossos filhos a terem um encontro, um novo nascimento. Gente, Deus não tem netos.
Não é porque o menino nasceu na igreja que ele é crente. Vocês precisam de entender, como a Marina acabou de dizer, às vezes a gente baixa a guarda porque está num ambiente que todo mundo tem um consenso, somos cristãos, ensinamos a Bíblia, ensinamos os valores cristãos, preservamos, né, os valores cristãos nessa instituição. Mas isso não é suficiente, isso é parte do trabalho apenas, isso é apenas parte do trabalho. Nossos filhos precisam nascer de novo, nossos filhos precisam ter um encontro com Jesus. E isso não é só as 2 horas que a tia Marina tem na escola dominical que vai proporcionar. E nem só a escola, viu, Helena? Porque nas escolas até cristãs também. Sim. Meus filhos também estudam no colégio cristão, mas eu vejo que eu sempre pergunto para eles o que está acontecendo, olho as amizades, porque até professores estão sendo contaminados. Sim. E às vezes até descobrirem que aquele professor está contaminado, ele já deu aula 1 mês, 2 meses. Eu tenho visto isso acontecer na escola dos meus filhos. Então a gente tem que cuidar. Agora, o momento que eu vejo que meus filhos compartilham comigo e eu consigo ver o que está acontecendo são nos momentos de devocional que eu faço com eles à noite. Então, peraí. Então, quando é que você percebe, Simone? Nos devocionais. Você faz, Simone, com seus filhos? Diariamente? Olha aí, ó. Picadinha. Isso aí. Porque os devocionais, e o devocional você está fazendo de acordo com a idade da criança, né? Agora que meus filhos estão com Estevão quase 10, Esther com 12, eu já faço devocional na Bíblia mesmo, algo mais profundo. Eu faço uma palavra bem consistente. E tem devocionais que a gente faz que às vezes duram mais de 1 hora, porque Deus nos leva a esse tempo de devocional, que a atmosfera do ambiente muda. Eu vejo que Jesus, ele vem naquele lugar. E quando ele vem, ele mesmo mostra o pecado, a justiça e o juízo. E quando ele mostra isso para os meus filhos, eles começam a confessar coisas que eles fizeram de errado, sem eu falar nada. Só de eu compartilhar a palavra, ela liberta, ela é a verdade. Então, a partir do momento que eles escutam aquilo, eles começam, não, mas eu fiz isso com meu coleguinha, mas eu estava pensando nisso. Sabe aquele dia que eu não te contei isso? Então, eles vão falando. Então, é um momento muito importante que eu tenho visto, assim, hoje, agora que eles estão maiores, eu tenho visto como que isso tem feito tanta diferença. Verdade. E fora as experiências com Deus, né, que eles têm, né? Por causa nos devocionais. do incentivo do devocional. Priscila, qual a idade dos seus filhos? Os meus filhos, o mais velho é o Theo, ele tem 5 anos, e a Helena, minha mais nova, tem 2 anos. E como é que é a sua dinâmica como mãe? Porque é uma outra realidade, são crianças menores do que as crianças da Simone. Aqui nós temos 3 times, né, gente? A mãe de filhos adultos, né? A minha caçula tem 21 anos. A Simone com os filhos aí saindo da infância, quase da infância, transitando para a adolescência, né? A Esther começa, né? Tá na beiradinha ali, lá, saindo da infância. E a Priscila com crianças na primeira infância. Como é que é a sua realidade com eles, Priscila? Ô, Helena, assim, eu procuro fazer exatamente a mesma coisa que a Simone falou, devocionais todos os dias. Todos os dias eu posso estar cansada, esgotada, que eu falo, meu Deus, eu vou entregar para o Senhor, mas eu vou fazer. Tenho dado Bíblias, por exemplo, meu filho mais velho já está começando a gostar de super-heróis. Já dei a Bíblia em Ação, que é uma Bíblia de super-heróis. Então, também tentando ficar antenada naquilo que tem para eles, para aquela faixa etária, para trazer para a realidade do dia a dia deles, o Senhor Jesus, da forma que eles entendem. E o meu filho mais velho, o Theo, ele teve uma experiência muito linda, e aí é um testemunho dessa junção da igreja, do que eles vivenciam na comunidade, com as professoras da escola dominical e a gente em casa fazendo aquele reforço, né? O meu filho mais velho chegou domingo da escola dominical. Eu nem pude levar, foi minha sogra que levou, porque eu estava trabalhando. Então, ele chegou, quando eu encontrei com ele à noite, ele falou assim, mamãe, começou a chorar. Eu falei, filho, o que foi? Ele falou, mamãe, eu quero ir para o céu. Eu falei, meu filho... Aí, eu fiquei assustada. Eu falei, Jesus, será que esse menino está querendo morrer? Que tá vendo esses desenhos de... Eu já falei, o que ele está assistindo? Aí, ele falou, não, mamãe, é porque hoje, lá na escola dominical, lá no Kids, que ele fala o Kids, eles falaram sobre o céu. E eu entendi que lá no céu tem tudo. E Jesus está lá. Vamos para lá. Eu quero ir para lá. Aí, naquele momento que ele falou isso, o que eu fiz? Peguei a Bíblia dele, levei lá no Apocalipse e fui explicar o que vai acontecer, qual que é o momento que nós vamos para lá. Falei do meu pai que já faleceu, que ele já está no céu com Jesus. Aí ele entendeu, porque ele está saindo dessa primeira infância e indo para a segunda infância. Então, ele está começando aquela pureza, aquela inocência,
tá indo embora. Então a realidade está chegando e a realidade às vezes é dura, né? Então eu expliquei para ele que meu pai morreu, está no céu. Ele já morreu, eu não quero morrer. Eu falei, você não precisa, talvez, eu acho que você nem vai morrer, filho. Eu acho que Jesus vai voltar. É do jeito que a coisa tá. Aí comecei a falar disso. E hoje a gente está gravando aqui numa quinta-feira, então de domingo até hoje, o que eu tenho ouvido com ele? Músicas que falam sobre a volta de Jesus. E ele não para de cantar, mas a igreja está naquela coisa. Hoje, 8 horas da manhã, o padre é meu vizinho, o padre adorou a música e 8 horas da manhã estava tocando, a igreja vai ser arrebatada. Então, é uma junção. Então, eu tento, Helena, ser muito intencional nesse sentido, assim. De trazer para a realidade deles, não esconder nada. Até uma pessoa falou assim comigo, será que não é muito falar da volta de Jesus para ele? Eu falei, não é nada. Não é nada. Esses meninos estão mais... Eles não estão sendo poupados para ser expostos à erotização. Eles não estão sendo considerados novos demais para fazerem transição de sexo. Por que eles são novos demais para falar sobre arrebatamento, a volta de Jesus? Que é uma realidade gloriosa, na qual nós colocamos a nossa esperança. Né? De jeito nenhum. Fale com seus filhos sobre a realidade. Gente, nós vamos colocar mais uma mulher na nossa conversa, a evangelista de crianças, Keila Araújo. Ei, Keila. Olá, gente preciosa, graça e paz. Graça que papo e paz. Gostoso, hein? Tudo bem? Eu tô achando graça porque a gente fica chamando de tia Keila. Fica esquisito a gente nessa idade chamando de tia Keila, né, Keila? Keila, como é que é esse desafio hoje de ser uma evangelista de crianças? Como é que você trabalha? Conta pra gente. Eu quero reforçar algo que já foi dito aí, nessa questão da educação familiar, nos princípios bíblicos, a importância da igreja e dessas parcerias, né? É bom a gente lembrar que no Velho Testamento, Deus instituiu a família como estratégia para que a verdade fosse passada de pessoa para pessoa. Deus instituiu a família e a verdade deveria ser passada de pai para filho. E isso é repetido no Velho Testamento várias vezes. Sim, uma geração contará a outra geração, não é isso que a Bíblia diz? Uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Vários textos do Velho Testamento, né? Deuteronômio vai ser incrível aí, né? Com Deuteronômio 6, onde Deus dá a repetição da lei ali para o povo, realmente ensinar os seus filhos de maneira consistente, perseverante, aquela questão do inculcar, né, da repetição. E nesse texto de Deuteronômio 6, é interessante a gente ver que a palavra filhos, que aparece, é filhos pequenos. Então, Deus estava instruindo o seu povo a instruir os seus filhos enquanto eles eram pequenos. Então, o povo de Deus deve caprichar aí na infância, de 0, vamos dizer, a gente tem 12, 13 anos aí para caprichar nessa perseverança, nessa persistência, nessa repetição. E os pais ali receberam essa ordem porque a salvação era restrita para a linhagem de Abraão, para um povo específico. Então a família foi instituída ali como estratégia. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Deus institui a igreja como estratégia para que a verdade seja passada de pessoa para pessoa. Então, hoje, debaixo da nova aliança, nós temos que entender realmente a importância da igreja nesse processo. Os pais, mesmo sendo cristãos, verdadeiros, genuínos, como eu sou, eu com meu filho, eu vou falhar com meu filho, sendo como mãe. Eu sou ministra de criança, eu sou crente, né? Eu amo o Senhor, mas eu vou falhar como mãe, como humanos que nós somos. Então, eu preciso da igreja para que os propósitos do Senhor se cumpram na vida do meu filho. E o que é a igreja? Somos nós reunidos, somos nós juntos. Então, os pais precisam não só levar os seus filhos para a igreja, mas eles precisam ser igreja. E o que é ser igreja? É o seu filho te ver servindo na igreja, é você não ser só apenas bênção para o seu filho, mas você ser bênção para o filho do outro. Isso é ser igreja. Então, os pais precisam estar mais envolvidos no ministério com crianças, dentro da igreja, se disponibilizar para ser bênção na vida do filho do meu irmão. Ser igreja eu abençoo o seu filho e você abençoa o meu filho. Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu acho que os pais não se envolvem tanto no Ministério Kids, né? Eu vou puxar aqui para o meu lado, acho que a pastora Marina vai concordar comigo e tal. Toda a igreja deveria estar envolvida no Ministério com Crianças, todo mundo focado nisso, né? De abençoar a nova geração. Então, em casa, eu faço o meu trabalho com meu filho,
porque ninguém pode substituir o meu papel como mãe na vida do meu filho. Mas eu vou para a igreja para ser bênção na vida do filho da Marina, e a Marina precisa ser bênção para o meu filho. Isso é ser igreja. Então, ser igreja também é o meu filho perceber que há uma semelhança total entre o meu lar e a igreja. Como eu sou em casa, eu sou na igreja, o que acontece na igreja é muito parecido com o que acontece em casa. Então, essa fórmula dá certo. Essa fórmula é a fórmula bíblica, né, dos pais estarem ensinando no dia a dia, mas congregar também, junto com o povo, ser igreja e ser bênção na vida do outro. Acho que os cristãos falam pouco sobre o assunto da evangelização das crianças, visto que é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. A Bíblia tem mais de 8.000 menções sobre as crianças na Bíblia, se tornando um dos assuntos mais importantes da Bíblia. E se criança é um assunto da Bíblia, é importante na Bíblia porque é importante para Deus, deve ser um assunto da igreja, deve ser um assunto dos cristãos. E os cristãos falam pouco sobre isso, né? Não só sobre a educação dos seus próprios filhos, mas como eu posso ser bênção para o filho do outro. As pessoas não estão se disponibilizando, né, para que esse ministério infantil seja uma bênção. Então, isso aqui eu queria reforçar. Isso aqui, antes de ter filho, eu já tinha me disponibilizado para ser bênção na vida do filho dos outros. Eu acho que é uma tarefa nobre, cristã, chamado cristão, independentemente do talento que a gente tenha, das habilidades. Eu acho que o fato de a gente ser crente, nascido de novo, nos habilita, sim, para nós sermos bênção na vida dos nossos filhos e bênção na vida dos filhos dos outros. E as pessoas pensam que ministério com criança é para alguma habilidade específica, algum talento específico. A pessoa vê que você canta bem, você vai ser uma bênção para as crianças porque você canta. Você é alegre, você vai ser legal lá com as crianças. Você tem paciência, você é calmo, você fica bem com as crianças. Olha, eu sou a prova viva de que Deus pode chamar pessoas sem paciência para trabalhar com crianças também. Na minha vida e na vida de um monte de gente que eu conheço, não é questão de talento, de habilidade, mas é mais questão de compaixão, de visão, né, do que de talento ou de habilidade. Então, eu queria fazer esse convite para os pais aqui que estão assistindo. Seja uma bênção na vida do filho dos outros, e a igreja vai ser uma bênção para você também. Eu me comprometo com vocês, com a igreja do Senhor, de ser uma bênção na vida do filho de vocês. E eu preciso de vocês, que vocês sejam bênção na vida do meu filho. Amém. Que é Theo também, igual o filho da pastora... Priscila. Esqueci o nome da pastora. Priscila. A pastora Priscila. Da pastora Priscila. Isso. A pastora Priscila tem 2 filhos com nomes lindos, o Theo e a Helena. É verdade. Ok, Keila, obrigada pela sua participação. E você jogou pra gente aqui uma bola boa pra gente botar para jogo aqui e conversar sobre isso. Esse desafio da igreja ser igreja, né? Na vida uns dos outros. Obrigada, viu, Keila? Deus continue te abençoando e usando você com liberalidade, voluntariedade na vida de tantas crianças. Que você siga sendo fortalecida no seu propósito. Um beijo para você. Amém. Te amo, pastora Helena. Beijo, lindona. Gente, ela falou uma coisa muito rica. Definitivamente, nós temos que conversar sobre isso. A igreja não é um supermercado onde você vem se abastecer. A igreja não é um lugar onde você vai assistir ao culto. A igreja é um lugar onde você vai fazer parte do corpo. Você é parte do corpo de Cristo que se reúne em uma comunidade de fé, chamada igreja. O corpo é muito maior, está em toda a terra, né? Mas você participa de uma comunidade de fé que é parte da igreja de Cristo. Nessa comunidade de fé, existem pessoas em vários tipos de várias fases da vida. É como se fosse um hospital. Ali tem gente para remover uma unha encravada e tem gente em câncer terminal. Dentro de um hospital você vê doentes em várias etapas, né? Sendo tratados, sendo cuidados, sendo curados, cada um na sua necessidade. A igreja não é diferente. É um lugar de pessoas imperfeitas, pessoas adoentadas, pessoas se curando, pessoas se tratando, pessoas evoluindo, pessoas caminhando, pessoas progredindo e sendo feitas pelo poder do Espírito Santo, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas ali também, dentro da igreja, tem os bodes. Tem gente que está ali simplesmente para ser um parasita,
uma pessoa que não quer se posicionar, uma pessoa que está ali simplesmente porque gosta do interesse social. É um lugar agradável, é um lugar de bons relacionamentos. Aquele ali tem um pouquinho mais de dinheiro, posso ficar amigo dele e levar uma vantagem. Aquele ali pode me promover naquele trabalho que eu quero fazer lá na frente. Eu quero ser artista e aqui na igreja tem mais oportunidades, e ali o mercado gospel pode me dar uma vibe para eu poder lançar minha carreira. Tem gente de todo jeito, gente. Então, primeira coisa, a igreja não é o lugar de pessoas perfeitas. É um tanto de gente imperfeita. Uns buscando melhorar, outros não. Segunda coisa que a gente tem que entender, quem é você? Em que lugar nós estamos nesse lugar, nessa comunidade de fé chamada igreja? Eu estou porque eu realmente encontrei com o Senhor Jesus, eu quero ser transformada à sua semelhança, eu não me conformo com a pessoa que eu sou, débil, imperfeita, adoentada, carregando meus sacos de lixo emocionais. Eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero ser transformada à imagem do Senhor. E não tem como você fazer isso desconectado de pessoas. Eu não estou na igreja para tirar dela, eu estou na igreja para contribuir com ela. E mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão nas comunidades de fé querendo tirar alguma coisa da comunidade de fé. Eu quero status, eu quero nome, eu quero entretenimento. Entendeu? Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma realidade que eu conheço, porque eu tenho um irmão que mora lá e meus sobrinhos que frequentam a escola dominical numa igreja americana, frequentaram, né, hoje são adultos, a gente vê que para o departamento infantil não vão os restos. Para o departamento infantil, os músicos excelentes entendem que eles podem, com o seu dom e o seu talento, contribuir com o departamento infantil, porque quando falou ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, é de toda criatura, de 0 a 100 anos, entendeu? Então, se eu tenho um chamado, por exemplo, eu sou uma preletora de mulheres, eu tenho que dedicar uma parte da minha fala para as crianças, e é o que eu estou fazendo isso aqui agora. Eu estou despertando mães, aprendam com o meu exemplo. Eu simplesmente você ler a Bíblia com seu filho, você fazer o devocional com ele, você levar ele na igreja todos os domingos, isso é parte do trabalho. Seu filho precisa nascer de novo, seu filho precisa nascer de novo, seu filho precisa nascer de novo. E por que eu sei disso, gente? Porque eu vivi o outro lado da moeda. Eu vivo o outro lado da moeda. E eu sei que não é suficiente o seu filho crescer na igreja, porque a igreja é lugar de todo tipo de gente. Então, a igreja é importantíssima, como a Keila falou pra gente. Ela é parte fundamental. E nós, como cristãos, não temos que terceirizar os nossos filhos para a igreja. Nós temos que nos envolver. Nós temos que ser participativos. Seja como doador. Eu tenho aqui o meu tempo com o meu ministério, falando para mulheres. Então, mas o que o departamento infantil está precisando? O que eu posso ajudar? Financeiramente eu posso ajudar? Num dia de festa eu posso me voluntariar? Eu posso aliviar a carga das professoras em algum momento? Entendeu? Eu posso chegar para a professora que está cuidando do meu filho e falar assim, o que vocês estão precisando? Em que eu posso ser útil? Tem algum momento do mês, eu não posso estar aqui todos os dias, eu não posso estar aqui todos os domingos, mas tem alguma coisa que eu posso fazer para servir o Ministério Infantil? Tem alguma coisa que eu posso fazer para abençoar as crianças? Sabe, gente? Porque as crianças estão debaixo de um feroz ataque do inferno e nós precisamos, como igreja, de nos posicionarmos como adultos para proteger. Sabe? Quando Davi foi buscar, mandou as pessoas de Nabal, né, buscar Nabal ajuda, né, para ele se manter no deserto, os homens de Nabal falaram para Nabal, esses homens nos protegeram no deserto, eles foram como um muro ao nosso redor, nos protegendo do ataque dos animais ferozes e ao seu rebanho, né? Nós precisamos de ser como os valentes de Davi, sabe? Nós precisamos ser como um muro ao redor das nossas crianças. Estão pedindo para chamar um intervalo. Eu não aguento calar a boca, gente. Porque quando fala com de criança, né? Dói em mim por causa de coisas que eu vivencio hoje. E eu sei que dói porque eu estou vendo muitas mães cristãs, bem intencionadas, de bom coração, mas totalmente equivocadas ou despercebidas da intensidade da guerra que a gente está vivendo. A gente vai tomar um chá para eu tomar um fôlego e a gente volta depois do intervalo. Estamos de volta no Chá das Quatro, gente, já me acalmei, já tomei o chá, já tomei o fôlego, né, porque é um assunto que realmente mexe comigo. Quando a gente vê a fúria do inferno contra as nossas crianças, isso mexe muito comigo e eu espero que mexa com você também, né, porque a infância é a responsabilidade de nossa, somos adultos, somos
pelo reino de Deus, e o próprio Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Vamos continuar? Vamos colocar uma opinião masculina na nossa conversa? Chegou a hora do quadro Contraponto, hoje com o pastor Cláudio Maranhão. Quando a gente fala de educação cristã, nós precisamos ter em mente conteúdo e método. O que não é educação cristã? Uma escola que tem um horário para ensino religioso e culto e toda a carga de ensino ela é secular. Isso não é uma educação cristã. O conteúdo ele é muito importante. E o método também é importante. A escola, tal como nós conhecemos hoje, é um produto moderno, tem aí em torno de 100 anos. Então, quando a gente fala de educação moderna, há um contraponto, nós também precisamos de pensar na educação tradicional, aquilo que a gente chama de educação clássica. A educação moderna, ela veio à tona baseada em alguns humanistas ateístas, Rousseau, Piaget, John Dewey e o Paulo Freire. Esses homens, eles eram contra o jugo religioso, queriam libertar as pessoas do jugo religioso. Então, a fonte da educação moderna é essa, libertar as pessoas do jugo religioso. John Dewey, um americano, pragmático, pedagogo, ele era um crítico da educação tradicional. Ele era contra a memorização, ele era contra a intelectualização, e ele é o pai da pedagogia moderna. Muitas pessoas bebem nele, e aí o resultado que nós temos visto não é um resultado bom. Muitas escolas cristãs, elas baseiam o seu método de ensino, o seu método pedagógico nesses homens. Então isso é um contrassenso. Como que nós vamos adotar um método anticristão para ensinar filhos crentes? Então, educadores, pais educadores não deveriam se submeter a estas coisas. Então, nós temos um ensino moderno, anticristão, e temos a escola clássica. O que é a educação clássica? Educação clássica é aquela educação que passou pelo teste do tempo e formou na humanidade os grandes pensadores. A educação clássica ela é baseada em 3 pilares: o belo, o bom e o verdadeiro. Esses 3 pilares eles devem estar firmados no alicerce das Escrituras. Por quê? Tudo vem de Deus, Jesus é o centro de todas as coisas. E a teologia é a matéria, é a disciplina que faz o elo entre todos os assuntos e todas as coisas. Nós pensando nisso, nós pensamos, por exemplo, o que é belo? O que é belo? Belo é a beleza, é a harmonia. Deus é a fonte de toda beleza e de toda harmonia. Não há beleza sem Deus. O que é bom? Bom é aquilo que edifica, é aquilo que há algum valor. E tudo aquilo que é bom provém de Deus. E a verdade? O que é a verdade? A verdade, ela provém do Senhor. Fora de Deus não há verdade. Fora de Deus nada é possível. O Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas e Jesus é a verdade. Então nós temos aí que o bom, o belo e realmente verdadeiro vem de Deus. E essas coisas que formam aí o homem por completo, transcendente, pensando naquilo que vai além do que nós podemos ver na metafísica. Sensacional. Muito bom. O pastor Cláudio deu para a gente uma aula aí e trazendo para a gente uma realidade. Às vezes a gente adota um método, uma ideia, um pensamento totalmente anticristão, né, para querer ensinar aos nossos filhos o cristianismo, ou seja, levar os nossos filhos por um caminho onde ele aprecie o bom, o belo e o verdadeiro. Né? Muito bem colocado aí. Obrigada, viu, pastor Cláudio? Foi uma coisa para a gente pensar aí. Né? Às vezes as pessoas simplesmente elas procuram se apropriar de é uma escola cristã ou é uma escola não cristã. E às vezes não sabe como que é essa educação nessa escola cristã, em que ela está inspirada. Porque, como ele falou, muitos dos pedagogos
que estão sendo formados agora, estão bebendo dessas fontes. Né? E também fica aí a nossa dica para aqueles que estão se educando, aqueles que estão se preparando, estudando pedagogia, estudando psicologia, né? Que a gente aprenda, sim, aprenda inclusive para saber combater. Verdade, né? verdade. Aprenda, inclusive, o que não ensinar e por que não ensinar, baseando sempre na verdade. Né? Na verdade. E isso que ele falou é muito interessante sobre o belo, porque as pessoas têm relativizado o belo muito. Sim. Verdade. E o belo, ele não é relativo. Como as pessoas pensam, cada coisa que eu tenho visto que as pessoas falam que é obra de arte, Sim. que não tem, só que quem não tem uma visão crítica, né, não procura um entendimento, conhecimento, ela vai na onda das outras pessoas, só que isso repercute em várias situações na vida dela, não é só naquela arte. Só em ela contemplar uma coisa. Outro dia eu vi um negócio absurdo, eles fizeram acho que um vaso sanitário cheio de papel, isso aqui é uma obra de arte. Não é uma obra de arte. Mas as pessoas não entendem, né? Elas acham, então assim, isso aqui é bonito. Não é bonito. Só que até isso a gente tem medo de falar. Pode ser instigador, pode ser desafiador, pode ser interessante. Mas não dá para fazer que é bonito. Eu entendo, porque às vezes as pessoas falam assim, o belo é relativo. Porque, ok, a gente tem diferenças de gostos, né? Então, por exemplo, eu posso achar essa blusa bonita, interessante, ela tem um tamanho de um lado, outro tamanho de outro, né? Tem gente que olha e eu não gosto dessa simetria. Eu gosto de coisas mais simétricas. Ok, nesse aspecto a beleza pode ser relativa. Mas aí são as preferências. Sim, as preferências. Né? Agora, outra coisa é absoluto. Isso. Né? Tem coisas que são absolutas. Sim. Não dá para você olhar para um pôr do sol perfeito e eu falar assim, não é bonito. Não é bonito, é feio. Não tem. Não tem como. Você pode falar assim, esse pôr do sol me dá melancolia. Eu não gosto de pôr do sol, porque me lembra minha mãe que morreu. Ok. Mas não dá para dizer que um pôr do sol é feio. Né? Nesse aspecto que a gente está dizendo que não é relativo. Né? E aquele vaso com papel, ele está me instigando. Estou achando interessante. O que eu posso ser? Ok, mas falar que isso é bonito? Sim. Não dá para falar que é bonito, gente. Eu assisti um documentário que inclusive fica a dica para quem quiser assistir. O Fim da Beleza. É um documentário do Brasil Paralelo, um pessoal muito conservador, inclusive, e eles têm uma perspectiva muito crítica ao nosso tempo, ao nosso século, é muito legal. E aí, o que a Simone falou que é absoluto, por que é absoluto? A gente pode pensar no homem das cavernas. O homem das cavernas olhava para o outro, e quando ele vê o outro, ele vê uma simetria. Ele vê uma simetria entre os lados do rosto. É claro que a gente sabe que não é 100% simétrico, mas aquilo que os nossos olhos nus podem ver, eu olho para a Helena, eu vejo ela simétrica, eu olho para a Marina, eu vejo ela simétrica. Então, o homem passa a reproduzir aquilo que ele vê. Ele olha para a natureza, ele olha para uma floresta e ele vê uma árvore com um formato específico de árvore. Então, existe um fundamento para se ter um conceito absoluto de beleza, né? E isso é desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem. E essa desconstrução, né, do que é belo, do que é bom e do que é verdadeiro é que está levando essa sociedade ao caos. Aí desconstrói o que é princípio. Quando nós falamos de educação, falamos de ensino, falamos de princípios. Então, quando distorce isso, nós estamos tendenciosos a distorcer também a palavra de Deus. Sim. Então, as crianças não conseguem também com muita clareza. Mas isso aqui pode ter duplo sentido? Não tem. O belo é verdadeiro, é puro, não tem como ser mudado. E assim é a palavra de Deus. Quando nós falamos desses princípios, desse ensinamento, dessa educação, ela não tem como ser mudada. Pode passar o tempo que passar. Eu fui fazer uma pesquisa sobre educação no dicionário, fala que é ensino, princípio, valores ensinados de geração a geração. E aí pegamos a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos fala? Uma geração contará os feitos do Senhor à próxima geração. Não é algo para ser mudado. Vou ajustar de acordo com o tempo. Agora essa geração precisa ser assim. Não. Nós falamos com linguagens diferentes para determinadas idades. Sim. É o que eles vão conseguir absorver. Mas a palavra é única, ela é absoluta, ela é verdadeira. Isso está levando uma relativização tal que, por exemplo, o que era crime, agora não é mais crime.
Começou de um jeito, quer dizer, gente, vamos voltar no nosso Código Penal. Começa falando que um vaso é bonito. Começa falando que o vaso é bonito. Depois, na lei, por exemplo, o adultério. O adultério era considerado crime. Vocês já imaginaram quantos adultérios não aconteceram, não se concretizaram, porque pelo Código Penal era crime? Vocês já pararam para pensar nisso? Em quantas vezes o cara tava para... Não, mas isso é crime, isso é uma contravenção. Isso é contra a lei. Às vezes um cara sem nenhum princípio religioso, cristão, né? Entendeu? Não, mas isso é contra a lei. Então, peraí. Então, não quero confusão com a polícia, não quero ser preso, não quero ter que pagar uma pensão para minha mulher por danos morais. Então, deixa eu voltar daqui. Entendeu? Mas aí se relativizou. Não, não é crime. Isso é escolha de cada um. Hoje existem os casamentos abertos. Entendeu? Então, onde o cônjuge incentiva você a trair. Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida. Ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedra pequena. E Satanás tem trabalhado de uma maneira eficiente em colocar muitas pedras pequenas no nosso caminho. A gente não atenta para isso. E isso está acontecendo debaixo do nosso nariz, dentro de casa, com o tipo de conteúdo que os nossos filhos consomem. E que nós consumimos. Porque é muito fácil a gente falar assim para o filho, não faz isso. E você está fazendo? Totalmente desproporcional essa sua atitude. O Colégio Batista Mineiro, aqui de Belo Horizonte, onde os meus filhos estudaram a vida toda, tem um lema. O melhor ensino é o exemplo. Eu não sei se ele ainda é o slogan do colégio, mas a vida inteira o melhor ensino é o exemplo. Então, de fato, o melhor ensino é o exemplo. Vocês já estão pedindo para eu encerrar, gente? Como assim? Como assim vocês estão pedindo, produção, para eu acabar com esse programa, que está bom demais da conta? A gente tem que fazer educação de filhos 2, um retorno. Marina, já acabou o nosso tempo. Pois então, precisamos ser mais intencional, né? Nessa educação com princípios, com valores. Conte conosco como igreja, né, para poder ser bênção, ser resposta na sua vida. E eu quero deixar aqui só assim, um conselho, sabe, Helena? Para os pais, assuma a sua posição. Assuma o seu chamado, porque isso vai fazer toda a diferença. A igreja está aqui, de braços abertos, para receber, para instruir, para ensinar, mas a missão continua sendo sua. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Com essas palavras da Marina... Priscila, beijo, obrigada. Beijo, Simone, obrigada. beijo, obrigada. Falei pra caramba Marina. hoje, porque esse assunto me entusiasma, mas que vocês fiquem firmes aí e se posicionem, como foi bem aconselhado aqui pela Marina. A gente volta no próximo Chá das 4, se Deus quiser. Até lá.